Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. O que vou mostrar para você hoje é sobre liderança feminina num programa desenvolvido para a ABFIM Mulher. Vamos então ao programa, temos o prazer de falar com a Veridiana Lopes e depois vou falar com vocês um pouquinho sobre a minha visão sobre a liderança feminina. Vamos ao programa então. Quando a gente fala de liderança, principalmente liderança feminina, tem algum elemento, algum ponto que é essencial para todas? Eu diria assim, que de maneira geral, as pessoas... É possível que haja pessoas que sejam bons comunicadores, mas não são líderes. Mas é praticamente impossível haver líderes que não sabem se comunicar, independente de ser homem ou mulher. Então, essa é uma questão básica. E voltando assim, já que estamos na semana, praticamente, das mulheres, Internacional da Mulher, dia 8 agora, até aproveitar para, hoje mesmo fiz um vídeo falando um pouquinho sobre isso, não? Como é importante as mulheres não só serem valorizadas por nós homens, mas principalmente as mulheres que vão à luta, que acordam cedo, trabalham, se esforçam e são vencedoras. Como você é uma pessoa que é vendedora, foi à luta, e hoje é uma pessoa muito bem sucedida, tem lá a sua live, tem lá o seu trabalho, e conseguiu o seu espaço. Por quê? Porque foi a luta. Há, curiosamente, mais mulheres estudando no nosso país, no Brasil, do que homens nas faculdades. Há muitas mães que estão melhor preparando as suas filhas e seus filhos para estarem mais atentos e valorizarem como pessoas e como profissionais. Olha que legal isso, porque isso mostra uma nova visão que vai se modificando ao longo do tempo. Não sabia que hoje, eu penso assim, que muitos problemas das mulheres hoje são em função da família e da educação que receberam, principalmente das mães que protegeram demais suas filhas e ficaram assim meio bovinhas, meio fechadinhas. E agora não, o mundo exige que as pessoas tenham empoderamento. Então assim, a causa é essa. Agora, à medida que isso modifica, e também nós homens estamos nos aculturando, aprendendo a lidar com as diferenças, respeitando mais as mulheres e valorizando as mulheres, e mais do que isso, né? A percepção de uma maneira bastante intensa, no sentido de que quanto mais nós percebemos que as mulheres assumiram a sua posição, mais e mais nós percebemos o próprio valor, as capacidades e competências das mulheres. Vocês, mulheres, são muito mais poderosas do que nós em muitas das características. Nós temos força física, a homem não é mais forte que a mulher, fisicamente falando, fisiologicamente falando. Mas vocês têm outras habilidades, intuição, sensibilidade, acuidade perceptiva, acuidade sensorial perceptiva, ou seja, um feeling muito mais apurado do que nós homens. Da medida que você começa a utilizar toda essa sensibilidade, percepção e relacionamento de contato, em especial de comunicação, o mundo tende a ficar melhor. Então, esse eu quero que seja o grande empoderamento feminino. Agora, tem que romper algumas barreiras, algumas rupturas lá em relação ao passado, em relação a processos que foram impostos, impingidos, mulher não presta, mulher em relação ao homem inferior, nada, não tem nada de inferior. O que tem assim é um ranço cultural ainda, no qual as mulheres ainda ganham menos do que os homens, as mulheres talvez não sejam tão valorizadas quanto os homens, não era, né? Porque hoje mais e mais mulheres assumem papéis de liderança. Existe uma defasagem muito grande de liderança nos altos escalões. Primeira coisa para saber, primeiro, a mulher quer. Depois, se ela quiser, vai lá e consegue. Não significa se tem menos mulher. Deixa eu ver se a mulher quer abrir mão de família, de filhos, etc., para cuidar, porque a vida de CEOs e alta liderança das organizações não é fácil, brincadeira. Mas se a mulher quer encara e faz isso, tem uma vida cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando do trabalho, pode fazer isso. Eu tenho feito, só para concluir esse assunto em relação a isso, eu tenho feito mentorias com mulheres extraordinárias, que são líderes, são diretoras de empresas, e conseguem conciliar a família, filhos, conseguem, enfim, viver uma vida plena e sendo assim muito bem-sucedidas como gestoras de organizações. E que são pessoas extraordinárias. Esse é um ponto que é importante. Ótimo.
E quando a gente fala de barreiras, às vezes não é nem a questão dos homens acharem que nós somos inferiores, alguma coisa assim. É algo muito cultural de nós não sermos ouvidas em ambiente de negócio, até por não sabermos como nos posicionar da melhor maneira. Seja alguém que é empresária mesmo, ou alguém que está em algum cargo normal de CLT, trabalhando ali dentro numa reunião. Então, porque não nos ensinam isso, né? Quando nós nos posicionamos, na maioria das vezes, ou é muito metida, ou às vezes sai como grossa. Então, tem, além disso, a barreira de como se comunicar da melhor forma, né? De como passar a mensagem. Mesmo que a mulher não queira ser uma diretora de empresa, não queira ser uma empresária. Mas, igualmente, ela está liderando, por exemplo, a família, né? Então, como passar essa mensagem da melhor forma, de maneira mais clara? Como que você pode nos aconselhar aí? Esse não é um programa exclusivo feminino, Veridiana. De uma maneira geral, hoje mesmo fazemos um trabalho aqui com uma pessoa que é uma autoridade no campo da política em São Paulo. E tem um cargo muito importante. Uma cidade de 11 milhões de habitantes, ele tem um papel lá, né, que cuida de pelo menos 1 milhão de pessoas que ele representa politicamente. E ele, assim, é uma pessoa muito simpática, muito comunicativa, mas tem uma limitação muito grande, que é, por exemplo, o medo do microfone. Liga o microfone, dá dentro de uma plateia, ele sofre. Porque, poxa, como pode? Uma pessoa que vai representar uma pessoa com essas limitações. Estamos fazendo um trabalho, e eu, assim, eu acolhi, claro, estamos fazendo esse trabalho com muita humildade, entendendo que isso é um momento de fazer esse treinamento, esse desenvolvimento, para ampliar a sua capacidade, para ter segurança, firmeza, naturalidade, falar com propriedade, levantar discursos, levantar bandeiras, defender causas, que é o papel do político. Mas eu fui preparado para isso, é claro que esse problema aparece. Por isso que eu falei, não é exclusividade das mulheres, não, de maneira geral dos homens. Claro que, você ter uma ideia dessas 120 mil pessoas que passaram pelos nossos treinamentos, nós garantimos tranquilamente 50% de mulheres. Vamos lá, 50 mil mulheres que ao longo do tempo vieram se preparar. E são comunicativas, deram shows e se transformaram. É claro que ainda tem um trabalho muito grande. Olha, eu vou dizer uma coisa, né, que está o problema. E talvez a nossa audiência, o pessoal que está nos ouvindo agora, concorde com isso. O nosso sistema educacional tem muitas falhas, muitas limitações. E uma das grandes limitações entre as formações que oferece aos seus alunos é justamente a falta de preparo em comunicação. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de fazer uma palestra aqui no ensino de lógicas, perto de 120 pessoas, das quais 100 eram mulheres e 20 eram homens. Então, o que acontece? Eu fiz essa pergunta. Quem de vocês tem filhos na faixa aí de ensino médio? 15, 16, 17 anos, por aí. Tá bom. Seu filho fala bem, tem desenvoltura, está preparado para enfrentar e participar de um processo seletivo, com entrevistas, algumas provas do processo de admissão? Não, eles têm lá, estão muito focados lá no videogame, no celular, etc. Bom, eles fazem apresentações de trabalho diante dos colegas, não, eles fogem da cruz, tá? Toda vez que tem que fazer a apresentação, eles sofrem. Eu era assim. Quando eu tinha apresentação em grupo, eu sempre pedia para não ser a que apresenta, ser a que faz. Mas, o que acontece? Na nossa família, se nós erramos, tem mãozinha na cabeça quase. Minha filha, não tem problema, a vida é assim mesmo, tal. Na escola também, não passou de ano, mas tem mais uma prova de recuperação, e tem a mãozinha na cabeça, quer dar uma chance, e a criança se esforça um pouquinho mais. Só se o cara for vagal mesmo, mas não quer saber, aí dança. Se não, um pouquinho de esforço, e aproveitando a oportunidade, a pessoa vai adiante. No mundo corporativo, não é assim. As pessoas não vão te passar a mãozinha na cabeça. Não está comprometido, não está envolvido, cai fora. Não, porque não sei o que, claro, tem aquelas empresas que têm uma consciência, apoiam, ajudam e fazem, pelo menos no primeiro momento, um acolhimento. Mas, de maneira geral, o mundo profissional é frio, é calculista, não serve, não está correspondendo, cai fora, porque a empresa tem que trazer lucro, tem que trazer produtividade, toda uma série de procedimentos. Com raras, obviamente, exceções das empresas que estão, assim, toda essa visão de esclarecimento, de valorização do ser humano, etc. Mas não é tão fácil como parece no primeiro momento. Não, é totalmente desafiador, não é normal. Né? Então, a gente está saindo da zona de conforto para se comunicar melhor, para se vender melhor, para passar a nossa mensagem.
Então, acho que até isso é bem legal a gente colocar aqui, né? Se você está querendo desenvolver essa parte da comunicação, ou melhorar como líder, né? Sempre vai ter aquele friozinho na barriga, aquela dificuldade, porque não é algo natural. Se não é natural ser fora da zona de conforto, com certeza vai ser desafiador. Mas não quer dizer que é impossível, porque é algo treinável, né? Sim. São vários os problemas que impedem que a pessoa faça isso. Por exemplo, vou falar alguns mais comuns. Não entrar assim, ficar o tempo todo, senão ficaremos aqui o tempo todo do programa só falando dos problemas. Mas fala os dois piores. Bom, eu vou falar alguns, assim, só para pegar assim, tem alguns tipos de problemas. Por exemplo, de cunho psicológico. Medo de falar em público, ansiedade, a pessoa não sabe como organizar as ideias, não sabe lidar com tremedeira, gagueira, sudorese, branca, taquicardia, aí fica apavorada. Ela se olha muitas vezes no espelho e não percebe o valor que ela tem. Ela se vê muito aquém daquilo que ela é, na verdade. Esse é o grande problema. Normalmente as pessoas, o que você achou da sua apresentação? Você falou, está gordo, está feio, está horrível, está muito merda, muito taca. De positivo, nada. Mas tem coisas positivas. Então, talvez o grande desafio, no primeiro momento, seja a pessoa perceber, trazer para a consciência características positivas que ela tem. Isso faz com que ela tenha mais segurança, mais tranquilidade. Porque a pessoa pode ter muitas habilidades, mas se ela olha no espelho, ela se vê e não reconhece, ela flui pela vida como se não possuísse essas capacidades, essas características. Na hora que ela se dá conta que ela tem essas características, isso gera para ela segurança, tranquilidade e naturalidade. E outra, também faz com que ela tenha uma ideia do seu nível, do estado no qual ela está, para poder avançar no processo de desenvolvimento continuado. É assim, continuando esse processo de desenvolvimento pessoal. Então, esse processo de autoconhecimento, autoestima, tem muito a ver. Quantas pessoas se valorizam? Síndromes das mais variadas, a pessoa assim, não percebe que ela tem um poder. E se a pessoa não tem uma crença positiva, a crença é muito importante, talvez seja um dos principais, já que falou de dois ou principais problemas, talvez esses sejam deles. É a pessoa acreditar que ela não pode, que não é capaz, que não vai dar certo. A crença estabelece toda uma influência sobre toda a vida da pessoa. O Henry Ford diz o seguinte: se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, em ambos os casos você está certo. Por isso que a crença é muito poderosa. Então, assim, na medida que você reforça sua autoestima, reforça sua crença, percebe que você está num processo de centramento e com alinhamento em relação a você ter uma mente sábia para você tomar decisões positivas para a sua vida, o mundo já se abre. Porque facilita você como empresária, como empreendedora e corajosa, obviamente, sabe muito bem disso que eu estou falando. Quantas pessoas desejariam ser bem-sucedidas como você, empreendendo? Hoje você está em Porto Alegre, participando de um congresso, de um seminário, e mora aqui em São Paulo. Olha quanta coisa tem. E assim, uma pessoa que ama sair de casa, fazendo isso aqui, caramba, vai à luta, vai, consegue, você consegue, é possível, não é? Mas há pessoas que ficam esperando, sabe? Ou talvez, como você falou, um processo cultural que está se modificando ao longo do tempo, principalmente para as mulheres. Outras limitações, por exemplo, é muito comum a pessoa ouvir o seguinte: o que você acha da sua voz? A resposta mais comum que eu tenho ouvido até hoje: horrível, feia, eu não gosto, parece meu irmão, parece não sei quem, nossa, tá com um sotaque forte, eu sei lá o quê. Você agora no Rio Grande do Sul, está lá falando, os fanangos e coerências de minha terra natal, que fala do ou seja, um carro cheio. E tem pessoas que às vezes têm um sotaque um pouquinho carregado, nossa, que horrível. Não é horrível, é apenas um jeito. E transforma-se até num charme, num jeito gostoso da pessoa falar. Mas há pessoas que falam de forma linear, daí a pouco ninguém aguenta a pessoa falando, porque haja paciência para tolerar aquela pessoa que mantém um tom monocórdio na fala, daí a pouco ela fala, e as pessoas dormem. Pior é o professor fala assim: não, os alunos vieram com sono hoje. Sono uma ova. Ele que não sabe lidar com a variação de voz, eu não tenho no mínimo as pessoas acordadas, perguntando, tendo uma agitação, mostrando entusiasmo, animação, energia positiva. Outra limitação, dicção ruim. O pessoal, mas eu não entendi. A pessoa não pronuncia os sons das sílabas, das palavras. Como é que ela vai ser compreendida se ela não prima pela dicção, pela boa pronúncia dos sons, das palavras? Como se fosse uma verdadeira obra de arte a ser esculpida. Outra limitação está em relação ao corpo. O nosso corpo fala. Olha que simpatia olhando para você, um sorriso, uma expressão de atenção. Ou seja, quantas informações há simplesmente quando olhamos para uma pessoa. Não só isso, mas o gesto bem feito, positivo, negativo.
mais ou menos, o passado, presente e futuro. Uma coisa assim, olha, sinceramente não. Pensamento, olha, o cara aí tá meio louco. Um, dois, três, são 5 elementos. Ou seja, um gesto adequado, ele reforça aquilo que está sendo dito. Enquanto as pessoas falam, por isso então, blá blá blá, você faz gesto, eu faço, eu estou fazendo gesto agora, está nada. Apenas está movimentando a mão, uma marcação de compasso em relação ao conteúdo. Mas não é um gesto, o gesto é o movimento que você faz, está congruente com aquilo que está sendo transmitido. E outra coisa, expressão facial. Tem gente que não expressa nada no semblante, eu estou triste, eu estou feliz, estou com raiva. Peraí, que expressão é essa? Nós somos máquina de expressão. Nada, é igual exatamente o tempo todo. Tem outros problemas, por exemplo, em relação à parte intelectual. Quando a pessoa não organiza as ideias, é enrolada, fala demais, fala de menos, volta ao que falou, tem limitações, vício de linguagem, tá, certo, né, tipo assim, que história é essa, tipo assim? Que história é essa? Ainda mais nos jovens. Né. Então, sempre temos problemas. E outra coisa, a estruturação, a pessoa não sabe organizar, não sabe começar, desenvolver e terminar uma comunicação, não sabe contar uma boa história, um exemplo, para facilitar a compreensão das pessoas. Tudo isso, Veridiana, se aprende. São técnicas, são recursos, que na medida que as mulheres, agora respondendo a sua pergunta mais especificamente, resolvem essas limitações e fortalecem a sua autoestima, cara, é como se abrisse um portal, um mundo totalmente novo, para trilhar com muito mais possibilidade para atingir o sucesso que deseja. É assim que eu tenho observado, é assim que eu tenho vivido essa experiência. Na sua fala dos pontos, né, que são as maiores dificuldades e tudo mais, eu também sou mentora de consultores. Eu percebo que a maioria dos meus alunos, principalmente mulheres que acabam sendo a maioria dos meus alunos, né, como se identificam comigo e tudo mais, é principalmente a questão da autoestima. Porque todo o restante é treinável, né? Dicção, vício de linguagem, gestos, a postura, tudo isso é treinável. Mas você não consegue melhorar se você nem decide que você merece aquilo. Então, isso, principalmente com nós mulheres, é muito forte. Então, quem está assistindo a gente, com certeza se identifica. Quando você fala de um terceiro, ou quer fazer alguma coisa para os seus filhos, para o seu marido, ou até para alguma amiga que você conhece, nossa, parece que é muito mais fácil. Parece que você se desdobra, né? Você tem a vontade de fazer acontecer, você se dedica da melhor forma. Mas quando é para você, quando é para o seu desenvolvimento, quando é para a sua liderança, quando é para você melhorar, primeiro, na maioria das vezes tem a culpa de achar que, nossa, eu não deveria estar fazendo isso por mim, será que as pessoas vão pensar? Ou eu sou tão ruim que não consigo melhorar. Né, que é a questão da autoestima que você falou. Nossa, não, eu sou péssima hoje, então isso não é pra mim. Não, você consegue melhorar, você consegue evoluir. E hoje eu tô aqui como prova viva disso. Eu brinco sempre com os meus alunos e nas minhas redes sociais que é um milagre eu estar aqui hoje conversando com vocês, fazendo essa live. Se você me conhecesse, Reinaldo, há 5 anos atrás, meu Deus, você olhar pra mim e falar, o que essa menina tá querendo se comunicar? Porque eu ficava acanhada, eu falava mais baixo, eu não conseguia me expressar, eu tinha vários vícios de linguagem, eu não tinha o raciocínio, eu não sabia fazer isso da melhor forma, porque eu venho desse histórico, né? Que é totalmente oposto da comunicação. E é treinável, se você se dá a possibilidade de pelo menos começar. Né? Eu acho que esse é o principal pra gente deixar de mensagem. E, Reinaldo, aproveitando, eu queria já complementar com uma outra pergunta. Numa comunicação clara, de liderança, principalmente, né, que é o nosso tema hoje, tem alguns pilares ou alguns pontos que são essenciais para todo líder, que precisa passar, que precisa ser desenvolvida? Tem. E eu vou aproveitar e falar um pouquinho sobre um livro que eu escrevi alguns livros, tá? Só para você saber, e você compartilhar com a sua audiência da idade. Esses daqui são os que eu escrevi. Media Training com Nancy Assad, falando sobre como lidar com a imprensa, comunicação essencial. Um que fala sobre essas dimensões todas, que eu falei rapidamente sobre elas, que são as 7 dimensões da comunicação verbal, que sou eu mais novinho, dá para perceber a diferença. E o que eu quero falar é esse aqui, que eu acho que é o fundamental. Quem não comunica não lidera. Porque aqui eu tenho todo um material, um trabalho que eu levei 2 anos para fazer, é uma obra que ajuda as pessoas no processo de autoconhecimento. E tem muito do que você falou de pilares. Mas basicamente não foge disso. Primeiro assim, não adianta a pessoa, se a pessoa não se valoriza,
ela não se dá o devido valor, não resolve suas síndromes, quaisquer que sejam elas, se ela vê aquele daquilo que realmente é. Então a ideia, primeiro assim, a sugestão que eu dou é você comprar um grande espelho, pôr na sua frente e começar a se perceber nos aspectos positivos. E parar com essa mania toda, tosca, idiota, de ficar se criticando. Não gosto do meu nariz, não gosto da minha orelha, não gosto das minhas pernas, não gosto do meu corpo, não gosto do sei o que, sabe o que é, a minha pele, meu cabelo, ou seja, é muito comum as pessoas se depreciarem, para com isso. Essa é uma... Cara, agradeça a Deus pela graça da vida, perceba como você expressa a sua beleza, com o corpo que você tem, da maneira que você é, sua inteligência. E nós somos os maiores julgadores, né? Na maioria das vezes a pessoa não sabe. O problema não é o julgamento, o problema é o resultado do julgamento. Tipo assim, eu estou me julgando. Pô, o cara é legal pra caramba, o cara com autoestima elevada, o cara que se valoriza, é um julgamento quando esse resultado é positivo. O problema é o resultado do julgamento, que normalmente faz com que a pessoa se observe. E outra, porque faz uma comparação com uma atriz, com um ator, com uma pessoa lá importante e famosa, aquelas torneadas com aquela barriguinha que não tem. Ou seja, para com isso. Você é uma pessoa extraordinária. Então, talvez uma sugestão de um exercício que eu proponho para todo mundo fazer. Normalmente, quando eu peço em sala assim, em grupo, então, assim, primeira coisa, faça uma relação de 50 características positivas que você tem. Porque como sugestão também, se alguém reclamar, eu vou dizer, tá? 50 características. A pessoa pode se assustar no primeiro momento. Já tive pessoas que, nossa, 50 jamais, eu não tenho 50 características. Claro que tem. Você é uma pessoa bondosa, generosa, mas ninguém é o tempo todo bondoso, ninguém é todo amoroso, ninguém é o tempo todo organizado. Mas são características que você tem. Se você tem pelo menos empate, ótimo, coloque na relação. Ninguém é perfeito, mas estamos assim buscando. Na hora que você começar a escrever, você vai se animando, poxa, bom senso, sou uma pessoa determinada, realizadora, trabalhadora, sorridente, simpática, amável, sou uma pessoa firme, decidida, determinada, sou uma pessoa que trabalha sempre esforçada, sou uma pessoa organizada, sou uma pessoa sonhadora. Olha só quantas características. Tudo para mim, todo mundo tem essas características. Mas coloque, relacione 50 características positivas que você tem. Depois dê uma olhada, pendure na parede até você se dar conta de que você reclama mais daquilo que deve. E dessa forma, então, fica aí a reflexão sobre esse papel da mulher tão importante no contexto profissional. Essa mulher vencedora, guerreira, aproveitando o ensejo da época na qual valorizamos e comemoramos o Dia Internacional da Mulher, fica aí a dica para você, se não, perceber de que maneira você pode observar, respeitar e valorizar mais e mais a mulher que está do seu lado. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá! Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.